Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 3 de novembro de 2022. O tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será o significado da cruz. O texto base para o nosso estudo, 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 18, que diz: Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Quando olhamos para o significado da cruz, nós entendemos que a cruz realmente é uma das coisas mais loucas na perspectiva humana que a própria humanidade poderia conceber. Veja, para nós hoje a cruz ela já tem uma conotação religiosa, mas na época em que Cristo Jesus foi executado através da crucificação, a cruz era como se fosse para nós hoje a cadeira elétrica ou a forca. Imagine, por exemplo, uma pessoa que fosse ler esse texto do apóstolo Paulo dizendo a cadeira elétrica é uma loucura para aqueles que não creem, mas para nós é poder de Deus. Como assim? A não ser que você compreenda o que está por detrás da cruz, a cruz não fará sentido. Algumas pessoas acham que o elemento cruz, que a figura da cruz, ela traz um poder místico em si mesmo. O poder que existe na cruz é, na verdade, um poder que advém do que aconteceu na própria cruz. Quando olhamos, por exemplo, para um texto que vai aparecer aqui no nosso guia de estudos, um texto escrito por Stephen Haskell, que foi um dos nossos pioneiros, em uma obra intitulada A Cruz e Sua Sombra, na página 11, traz o seguinte texto: A eternidade nunca será capaz de sondar a profundidade do amor revelado na cruz do Calvário. Foi lá que o amor infinito de Cristo e o egoísmo sem medida de Satanás se encontraram face a face. A cruz, ela fez com que a máscara de Satanás caísse, com que ele fosse visto como ele exatamente o é, por todo o universo que assistia àquilo que acontecia. Há um parágrafo que aparece aqui no nosso guia de estudos do próprio autor que diz assim: enquanto Cristo se oferecia humildemente como resgate pela raça humana, Satanás com egoísmo o mergulhava em sofrimento e agonia. Cristo não morreu apenas a morte natural que todo ser humano tem que enfrentar. Ele morreu a segunda morte para que todos os que o aceitam nunca tenham que experimentá-la por si mesmos. Então você percebe nas atitudes que foram tomadas, Cristo tendo todo o poder e autoridade para descer da cruz, mas abraçou-a, permaneceu lá, mesmo que o inimigo tivesse trabalhado com o coração daqueles por quem Cristo estava morrendo, para virarem as costas para ele, para fazerem pouco caso dele, para fazerem chacota dele, para o traírem como um dos homens mais próximos dele, que foi o próprio Judas, para o negarem como o próprio Pedro, que era um dos mais próximos discípulos de Jesus, para o abandonarem como os demais apóstolos. Cristo demonstrou um amor totalmente desprendido ao assumir a segunda morte em lugar da humanidade. Enquanto isso, o inimigo mostrava que se preocupava apenas consigo mesmo. Existem aqui 5 significados que nós podemos encontrar no contexto da cruz. A cruz, ela é importante em primeiro lugar, porque ela é a revelação suprema da justiça de Deus contra o pecado. O salário do pecado é morte, e não dá para brincar com o pecado. É tanto que Cristo Jesus, para resolver o problema do pecado, ele morreu por nós. Um outro significado da cruz é de que ela é a revelação suprema do amor de Deus pelos pecadores. Na cruz você percebe até onde Deus ama o pecador. Mesmo aqueles que balançavam a cabeça e diziam: salvou a todos, salve-se a si mesmo, desça da cruz e creremos em você. Mesmo por esses, Cristo Jesus ainda orou e disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Mas o significado da cruz é também que ela é a grande fonte de poder para quebrar as cadeias do pecado. Na cruz, Cristo Jesus despiu as forças espirituais do mal. O apóstolo Paulo usa essa figura na carta aos Colossenses, dizendo que ele retirou o poder e a autoridade do inimigo. Havia um gesto que era muito utilizado pelo Império Romano quando eles invadiam um determinado lugar. Eles pegavam o rei daquele lugar que vinha diante de todos os seus súditos, vestindo a sua armadura, e então
o general que havia conquistado, ou o próprio imperador, aquele território, queria anexá-lo agora ao território do Império Romano. Ele se aproximava daquele indivíduo que estava usando a sua armadura, que empunhava suas armas, e ele começava a tirar as suas armas, e a armadura deixava o indivíduo completamente despido diante de toda a multidão, para poder agora dizer através daquele gesto: ele não tem mais com o que lutar para poder defender esse território. A partir desse momento, esse território ele vai ser defendido e vai ser protegido pelo Império Romano. E Jesus vai pegar essa mesma ideia para poder dizer: na cruz o Senhor Jesus despiu os principados e potestades da sua autoridade, do seu poder, e deu esse poder à igreja. Cristo Jesus, na cruz, ele venceu as forças do mal e disse: o mundo já não é mais propriedade da rebelião. A rebelião havia tomado posse do planeta. A partir da cruz, o nosso planeta é território do Senhor Jesus. Ele é o representante da humanidade. Mas o significado da cruz é também o significado de que a cruz ela é a única esperança de vida eterna da humanidade. É só pelo que Cristo fez na cruz que nós podemos ser salvos. Mas o significado da cruz é também de que ele é o único antídoto contra a futura rebelião do universo. Porque a Bíblia vai deixar claro que a rebelião, o mal não se levantará uma segunda vez. O mal será como se nunca tivesse sido. Nenhuma dessas verdades fundamentais sobre a cruz, pode ser revelada pela sabedoria do mundo. Para a sabedoria do mundo, essas verdades são uma grande loucura. Mas para aqueles que creem no Senhor, é o poder de Deus. Um último parágrafo que vai aparecer no nosso guia de estudos que diz assim: a palavra grega para loucura está ligada à palavra idiota. Isso é, a pregação da cruz é uma idiotice segundo a sabedoria desse mundo. A sabedoria mundana não pode conhecer Jesus nem a salvação que ele nos oferece por meio de sua morte substitutiva na cruz do Calvário. Portanto, na perspectiva humana, pode parecer uma idiotice. Mas para aqueles que creem em Deus, é o poder do Senhor para a salvação daquele que crê. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade e pelo que Ele fez por nós na cruz do Calvário através de Cristo. Obrigado, Pai, porque na cruz entendemos até onde o Senhor estava disposto a ir para nos salvar. Obrigado, Cristo Jesus, porque através da cruz, apesar de ser uma idiotice para algumas pessoas, nós recebemos o poder para a nossa salvação. Ajuda-nos a vivermos à altura do que o Senhor fez na cruz. Pois é no nome de Jesus que oramos, amém. Eu estudo a lição, e você?